ela sentia que o pai dela tinha vindo buscar a mãe. E Mantovani vai dizer se isso dentro da crença dele, claro. E cada um siga a sua crença. E a gente tem que aprender a respeitar cada vez mais isso. Claro. Tem gente que diz que respeito, mas respeito é nada. Então que a gente comece a respeitar. Se isso, para quem acredita, é possível de acontecer. Agora, a Alex falou que pegou um... Peguei um trechinho, o que acontece? A Areta, ela postou, né, uma foto do pai dela, né, que é o Antônio Marcos e a Vanusa, isso já no domingo. E aí ela disse o seguinte, entre aspas, o amor é impossível. Hoje, aniversário do meu pai, Antônio Marcos, ele veio buscar minha mãe para viverem juntos na eternidade. A vida é arte, fecha aspas. E o Antônio Marcos, que morreu em 1992, ele tinha 75 anos, sim, né? Então ela colocou isso na internet, no post, aquelas foto linda dos dois ali, e isso replicou em todos os sites, né? Sim. E esse questionamento, é isso mesmo? É possível? Será que vem buscar, é coincidência? Né? E a Cíntia hoje cedo estava com a Areta, e a Areta até comentou sobre isso. Vamos ver esse trechinho? Olha lá. Eu acho que os meus pais nunca tiveram vergonha, tanto o pai do Rafael também, nunca tiveram vergonha de expressar a sua verdade. E eu acho que o Brasil hoje pede verdade. Pede pessoas verdadeiras, pessoas com sombra e com luz, pessoas com dor, pessoas, eu acho que reais. E o que eu quero deixar, além de tudo que o Rafael falou, da gratidão com o público, da gratidão com a mídia, eu quero deixar uma palavra para todo o povo brasileiro com relação ao fato de que nós estamos perdendo milhares de pessoas. E a gratidão a Deus da minha mãe fazer a sua passagem no dia do aniversário do meu pai é simplesmente a marca da espiritualidade dando apoio, mostrando que a gente tem um apoio espiritual. Então eu quero agradecer a todos que tornaram essa passagem para nós agora e todo esse período mais leve, mais compreensível, com compaixão, com benevolência, que deram apoio ao meu irmão, porque cada um viveu essa situação com aquilo que tinha para dar. Sim. A gente não é que a gente não ama, é que cada um deu o que tinha para dar, a maior verdade. E o público também. Eu entendo todas as críticas, eu sinto muito se eu não posso atender o meu irmão não pode atender a expectativa. Nós somos humanos. Então. Mas ela disse tudo, né? Foi muito honesto esse depoimento dela, né? E eu acho que o mais legal é o que ela disse em relação às pessoas, tem que mostrar que todos somos luz e sombra. Tem gente que gosta de falar assim, eu sou plena luz. Então você está fingindo que não vê a sua sombra. Todo mundo tem um lado obscuro, né? Claro, e viver é integrar esses dois lados, e controlar, né? E reconhecer e controlar, né? Sim, o lado que você não quer que aumente, superar. Né? Agora, eu acho que quando ela diz dessa passagem da mãe e que o pai, ela acha que teria vindo, e o quanto que isso pode ser uma mensagem para todo mundo, no sentido não de religião, de religiosidade. Espiritualidade, né? Independente do que cada um acredite, que a gente tenha elos muito grandes normalmente com algumas pessoas e que não é só o estar nessa terra que vai manter esse elo vivo, que esse elo pode estar também muito ligado, mesmo que uma pessoa esteja do lado de lá, né? A gente sabe que a morte continua sendo esse mistério, né? Que todos nós tentamos compreender da melhor maneira possível. E a gente, eu no meu caso, sei que você também, e aqui o Rafael, o Alex, nós acreditamos na vida além, né, do corpo físico, de que a alma é eterna. No caso de uma passagem, Kátia, é muito importante a gente saber que ocorre nesses momentos muitas libertações. Libertações kármicas, libertação desse plano que é de aprendizado, de espionagem espiritual. E muito provável o Antônio Marcos ter feito essa ponte para que a Vanusa encontre e compreenda a sua passagem. Pode ter sido por uma questão kármica, pode ter sido por uma questão de um perdão, já que os dois tiveram uma história tão conturbada, sim, mas também de muito amor. Os dois polos, né? Os dois polos, então eu acredito sim. E a gente pode ser levado por entes queridos, a gente pode ser levado por amigos, nós podemos ser levados por pessoas que fazem parte dos nossos compromissos espirituais. Independente de um elo muito mais forte com outra pessoa, às vezes aquela determinada pessoa ainda está num grau de trabalho de acordo com o que cada um acredita. Sim. Do lado de lá, que ainda não tem permissão para que venha. Porque a gente nunca vai saber se só os entes, só os familiares
lugares é que tem essa permissão? Eu acho que entra dentro desse plano de que o espírito que vem te fazer essa passagem, te ajudar a fazer essa passagem, te auxiliar, é aquele que está mais evoluído, aquele que já tem a permissão. Há algumas doutrinas que dizem assim, olha, no momento do seu desencarne, os espíritos de luz, os companheiros astrais, o seu anjo da guarda pode vir te buscar também, tendo a imagem daquela pessoa que você mais amava. Então, isso também é uma possibilidade. Mas o que chama atenção no caso da Vanusa é ter sido no dia do aniversário do Antônio Marcos, né? Nossa, com tantos dias no ano. E a Areta falou uma coisa muito interessante, né? A marca da espiritualidade trazendo compreensão, gratidão. Eu acredito nisso. Trazendo força. Porque ela não tinha ficado muito mal na UTI há uns 20 dias atrás, mais ou menos, né? E a Areta, eu reparei aqui também, ela nesse tom, enfim, é um tom de desabafo ali em determinado momento também, que ela falou uma coisa muito importante, né? Mandando uma mensagem que eles fizeram tudo que eles podiam também. Estava no alcance de cada um, exatamente, porque você lembra que a gente falou aqui que eles estavam sendo criticados, não só a Areta, como a Amanda, também o Rafael, por abandonar a Vanusa, por deixar ela numa clínica. As pessoas estavam criticando isso. Mas as pessoas julgam, mas não olham para ver se na vida deles, se eles fazem o que eles querem que os outros façam, sem conhecer a dificuldade de cada um. Até porque não sabem, né? Realmente o que se passa. As pessoas não têm esse acesso a essa informação. A gente mostrou esses dias aqui a história do Maguila, a mesma coisa. Sim, a mesma coisa com o Irani falando isso. Porque as pessoas estão com um hábito muito feio de apontar o dedo, de julgar. Porque na rede social, gente, é um momento de dor, um momento de tristeza. E o que ela fala ali, né? Cada um tem um tempo, tem um processo. E cada um doa aquilo que pode dar. Eu achei muito lúcida essa fala dela, Eu achei. Né? Porque as pessoas, num momento desse, ainda mais hoje com a internet, com as redes sociais, todo mundo critica, todo mundo fala, todo mundo julga, sem saber a real história. Né? Por isso que não dá pra gente brigar na internet, porque aquelas pessoas estão dando o que elas têm pra dar. Boa, Kátia. Exatamente. Né? Às vezes é ódio, às vezes é amor. É verdade. Então tem que ficar atento. Agora, Vanderlei Cardoso, que também é uma grande pessoa, adoro ele. Ô, pessoa do bem, mandou uma mensagem também em relação a Vanusa. Vamos ver? Oi, Kátia. Olá, que bom estar participando mais uma vez do seu programa. Um grande abraço para você. Para você também. E, infelizmente, num dia muito triste, né? Com a perda da nossa querida Vanusa, essa grande cantora, que agora deve estar brilhando no céu. Kátia, eu estou emocionado. Queria cantar um pedacinho de uma música que eu gravei com ela, com o Miltinho. Ah, estão voltando as flores. Ah, nessa manhã tão linda. Vê como é bonita a vida. Vê a esperança ainda. Todos os fãs da Vanusa, vocês que admiravam, continuem admirando. Eu continuo agradecendo a Deus por ela participar da minha vida. Participou do meu filme, participou dos Adoráveis Trapalhões. Tudo de bom para você, Kátia. E tchau, gente. Um pouquinho triste, mas de qualquer maneira, vamos seguir a vida. Um beijo para você, Vanderlei Cardoso. Olha, eu vou falar para vocês. Esse é amor puro, é outro. Gente, se você sentar com o Vanderlei Cardoso, deve você ficar 10 anos conversando de histórias incríveis que ele conta, não só daquela época, mas de tudo da vida dele. É uma pessoa tão incrivelmente doce. E que às vezes a gente não tem a oportunidade de conhecer o outro lado da pessoa, só conhece o artista, né? É verdade, é verdade. E o elo que ele tinha com a Vanusa, Vanderlei, todos eles. Todos. Com o Ronivon, porque foi uma época, gente, imagine, se hoje a gente fala que as coisas são difíceis, imagine naquela época fazer sucesso. E o quanto que todos eles tiveram da noite pro dia um sucesso tão grande. Bondoso, né, cara? Que um tinha que segurar no outro, se fortalecer no outro, que eles não sabiam nem como agir. Foi uma geração que não tinha tanta essa concorrência, né, que tem hoje em dia. Não, era né? união, era né? união, exatamente. Os festivais, né? Sim. Jovem Guarda, Movimento Iê. Era união pura, e né? os homens e as mulheres editavam moda, comportamento, vida. É muito bom. A gente tem mais um trechinho que a Cíntia conversou com o Rafa e ele falou algo também, mais uma vez, muito importante. Vamos ver?
Rafa, vocês três, filhos de um dos maiores ícones da nossa música. Vanusa sempre foi tratada com muito carinho, vocês sabem disso. E esse carinho se estendeu a vocês. Nessa despedida que ela descansou, qual a maior herança que a mãe de vocês deixa? Não é só pra gente, mas pra vocês. A maior herança que eu acho que a minha mãe deixa é... A minha mãe, além dela ter feito a história com a música, né? Ela transcendeu a música numa época onde ninguém falava de outras coisas, né? Naquela época, quando a minha mãe foi lançada, não podia falar de racismo, não podia falar de feminismo, não podia falar de aborto, não podia falar... Nem casar. Não podia casar. Artista com artista. E muito se falava do Rafael, né? Mas essas duas aqui têm um papel fundamental em tudo isso, não é de hoje, sabe? Amanda de ter ficado do lado o tempo todo, a Aretha... mesmo distante, mesmo estando mais afastada no mundo dela, vivendo, passando por uma fase, né, da vida dela de mudança, de tudo, a gente se uniu sempre em busca do melhor para minha mãe. Isso é o mais importante. A lição que a minha mãe deixa, voltando a esse assunto, é a herança disso, dela ter sido a primeira cantora a colocar a barriga de fora, a primeira cantora a falar de amor, a primeira cantora a gravar uma música falando de Deus. De drogas. Contra as drogas, numa época que... Ninguém falava. Exatamente. Ela falou de Chico Xavier, quando ninguém conhecia Chico Xavier, ela gravou uma música... Prece de Caritas. Falando de Chico, foi uma mulher que fez uma música chamada Mudanças, que, por favor, quem não conhece... Eu sei que tem muita gente em casa que conhece a Vanusa por ser mais jovem, mas que só conhece a Vanusa por ter errado o hino nacional. Eu peço, por favor, para que você entre na internet, entre nas plataformas digitais e, se principalmente você é mulher, você entre e conheça uma música chamada Mudanças, da minha mãe. Eu tenho certeza que essa música vai mudar a sua vida, como mudou a vida da minha mãe todas as vezes que ela cantou essa música. Então, uma mulher que deixa história na música como ser humano, como pessoa, como mãe, com erros e acertos, com dúvidas e soluções, feliz e infeliz, sonhador e realista, tranquilo. Submissa por condição, mas independente por opinião. Porque sou mulher, com todas as coisas que fazem de nós o forte sexo frágil. Viva Vanusa! Viva Vanusa! Falaram tudo. Forte. Mas sabe uma coisa que eu acho que me deixa entristecida? O quanto que eles ainda estão super magoados com a história do hino. Sim. Gente, faz tantos anos. O quanto que aquilo deve ter afetado essa família de um jeito. Foi muito cruel, Foi muito cruel. E aí você que na época falou, gente, pelo amor de Deus, faça uma prece agora, né? Pedindo perdão, o mínimo. Porque você vê, às vezes o que a gente fala, você não tem noção do peso que o que você diz vai significar na vida do outro. Quantos anos? E magoou não só a Vanusa, mas os A família, filhos. de um jeito. Eu achei que eles tivessem ficado magoados, mas não tanto assim. Foi tão pesado, né? Foi pesado, mas então aí é a história. Às vezes a gente acha que as pessoas lidam com algumas coisas como a gente lidaria. E não. Não, de jeito nenhum. Você não sabe os bastidores da vida Pois da pessoa. Talvez tenha tocado na ferida. E a Vanusa falou isso numa das entrevistas dela, que aquele episódio tocou nela numa ferida, porque era uma época que ela vinha de uma depressão profunda de muito tempo e que ela vinha fazendo vários tratamentos e que ela estava num momento tão difícil que ela se automedicava com vários remédios ao dia, antidepressivos. E aí a gente vê o quanto que isso é muito atual, o quanto que a gente passa, infelizmente, perto de muita gente que estão num estado parecido e ninguém nem olha pro lado para falar, e aí, você tá precisando de alguma coisa, Alex? Ninguém tá aí com ninguém. E a gente ainda vive uma época em que as pessoas banalizam demais a depressão. Sim. E a depressão é uma doença seríssima. É o mal do século, né? Sábado a gente falou sobre isso na rádio. E o quanto que tem gente ainda no mundo de hoje que acha que é para chamar a atenção. Então, gente, é muito cruel. Né? Charminho, Se você fala algo assim, essa deve ser a sua sombra. Então comece a trabalhar isso dentro de você, porque isso não é nada de bom, né? Sabe o que eu achei interessante nessa fala, nessa entrevista do Rafa e com a Aretha? Que ele falou dessa parceria, né, com as irmãs, quanto Sim, presente a o união papel, deles, a união né? deles e o papel da Amanda também, inclusive, né? Porque Sim. a Amanda, segundo a nota que a família emitiu aqui, no sábado, a Vanusa teve um dia muito feliz com a visita da Amanda. A Amanda passou o sábado com ela, cantou, brincou, riu e se alimentou bem. Ou seja, a Vanusa estava ali dentro do possível, muito feliz, Tentaram muito ligar animada. pro Rafael, né? É.